arte es un concepto que va mucho más allá de lo bello, más allá de lo estético. Es una combinación armoniosa de creatividad y lógica, imaginación e ingeniosidad. Sosteniéndose en la perfección de la matemática para dar forma a sus simetrías compuestas hábilmente por ondas y líneas geométricas, tanto del fino ajuste en la proporción de colores, de luces y pigmentos, que nos brindan las primeras nociones de buen gusto. Así comprendido, el arte va mucho más allá de la libre expresión. Es transbordado por la inteligencia, la sofisticación, los significados y una complejidad que muchas veces no conseguimos desvendar. El arte es comprendido en general como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa. El arte expresa ideas, emociones y visión de mundo, utilizando recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, y así componiendo obras. Eu tenho como alfabeto visual elementos visuais, ponto, linha, forma, cor, volume, textura. E daí os artistas sabem, de fato, articular, manusear e extrair desses elementos, que em tese são inertes, toda a vivacidade das expressões que pretendem apresentar ao público. E daí, num processo de franca articulação desses elementos, de seleção, ele constrói, ele sustenta uma imagem, uma figura, uma composição. Nesse sentido, quando é que eu consigo ser um espectador competente? Quando eu consigo penetrar e reconhecer as estruturas que sustentam uma determinada figura, uma determinada imagem. Sem, é claro, que a gente fique nessa estrutura de leitura mecânica, meramente gramatical, mas que a gente possa perceber que todas essas estruturas estão em favor, agindo para a constituição e definição de uma expressão. Hoje em dia, há um mercado muito grande para cosméticos. E a palavra cosmético é uma palavra que se relaciona com cosmos. E falamos muitas vezes em cosmologia, falamos muitas vezes em microcosmo e macrocosmo. Tudo isso tem a ver com a questão de estética. E o cosmo é exatamente a beleza. A palavra significa beleza, significa formosura. Então, do microcosmo ao macrocosmo, nós encontramos beleza. Dentro desse conceito de beleza, nós nos deparamos com coisas realmente assim, matematicamente interessantes. Espirais, por exemplo. Desde as espirais dos braços de galáxias espirais, desde formatos de frutas e de flores, eles obedecem certas leis que têm a ver com a estética nessa forma espiralada. A simetria talvez seja um dos elementos de composição mais significativos, porque ela estabelece a divisão de um campo visual a partir de um eixo central e vertical, que gera um espelhamento. Estruturas que, quando espelhadas, geram
uma percepção de alta complexidade e alta ordem. E tudo que é simétrico tende a ser considerado de extrema ordem e, portanto, de extrema beleza. Exemplo disso, uma borboleta. Exemplo disso, o corpo humano. Essa imagem aqui, ela nos apresenta linhas retas. E nós temos, tanto quanto possível, a percepção de uma simetria. Se eu dividir essa imagem ao meio verticalmente, ela quase se torna um espelho. E, portanto, essa imagem teria uma ordem geométrica e, portanto, mais racional do que essa daqui, que é mais espontânea e subjetiva. O conhecimento geométrico, que é uma realidade que muito presente no universo artístico, ela vai nos mostrar alguns padrões. Um padrão que a gente poderia citar é a seção áurea, que faria, de algum modo, uma distribuição do espaço, que poderia ser um quadro, ou uma escultura, ou qualquer campo visual percebido pelo artista e desenvolvido pela arte, como se fosse uma estrutura de ordem geométrica. Então, sempre os artistas, de algum modo, estão buscando estabelecer a ordem, mesmo que apresentem algum tipo de caos, nas suas subjetividades, nas suas diferentes plataformas criativas. Tanto nos aspectos científicos como estéticos, vamos encontrar na natureza coisas que nos encantam. Padrões de simetria. Me vem à mente agora a sequência de Fibonacci. Ela é simples, mas eu vejo na natureza ela sendo reproduzida de várias maneiras. La secuencia de Fibonacci es una sucesión de números presentes tanto en fenómenos de la naturaleza como en formas de vida. Y la explicación para tal lógica matemática es hasta hoy un misterio. Fue descubierta a fines del siglo XII por el italiano Leonardo Fibonacci. Infinita e iniciando con el 0 y 1, los números siguientes son siempre la suma de los dos números anteriores. Su disposición geométrica compone un espiral perfecto que observamos en las pequeñas semillas de girasol hasta la grandiosidad de las galaxias. Lo más curioso e intrigante es que la secuencia establece la llamada proporción áurea, muy usada en el arte, en la arquitectura y en el diseño por ser considerada agradable a los ojos. Normas creadas por el hombre, originalmente encontradas en la naturaleza, de la cual nos servimos para componer nuestro propio arte. Obviamente, rosa talvez seja, no mundo, uma das rosas mais admiradas, mais valorizadas, E também ela nos apresenta uma estrutura, uma progressão geométrica na construção, na organização, na sequencialidade das suas pétalas, de forma a nos dar a percepção de um espiral. Então, vejam, o desenho da rosa coincide com um desenho que nós temos na mente, que é a geometria, a progressão contínua e perfeita de uma espiral. E por isso reconhecemos tamanha beleza, além, é claro, podendo contar com a carnalidade desse vermelho, nesse caso específico, e também a textura aveludada da superfície das suas pétalas, que também significam suavidade, beleza, sensibilidade, coisa tênue, E o que gera uma relação de empatia com a imagem muito forte. Yo observo en la naturaleza la repetición de ciertas formas, sobre todo en el mundo vegetal. Yo observo la forma de un árbol y veo cómo repite una secuencia matemática, y esa secuencia matemática en su globalidad es un solo ser, pero por el otro lado es bello, es artístico. Es decir,
qué difícil es para un artista hacer algo no solo artístico, sino también elaborado científicamente y con detalles, ¿no? O sea, yo cuando observo una caracola y observo los senos que producen la forma sinusoidal de la caracola, no solamente es bella, sino que detrás encuentro una formulación matemática, en este caso Fibonacci, ¿no? Estoy encontrando Fibonacci en arte. Es decir, me hablo de un artista en mayúsculas, porque no es tan difícil tomar 4 colores y ponerlos en un lienzo. Sí que es muy difícil hacer un análisis matemático profundo, combinarlo y que al final sea de una belleza estética impresionante, ¿no? Entonces, ya no solo es arte en el sentido de que nosotros nos encontramos bien con la naturaleza, que nos aporta comunicación con los colores, es que hay un diseño exquisito. O sea, no es un artista cualquiera, es un artesano con detalles, con precisión, con maestría en el proceso. Eso me llena mucho, me resulta muy impresionante. Realmente é um artista que está expondo a sua obra. Uma dúvida de a gente perceber isso, né? É uma galeria de arte, em que o artista fez ali várias obras que você olha e você fala assim, eu não vejo ali uma utilidade direta, a não ser de expor a capacitação, a habilidade do artista em criar coisas fantásticas, lindas, belas e maravilhosas. É o que um artista faz quando ele cria uma arte. Ele não cria com um propósito específico, com uma função, mas uma demonstração da sua capacidade de criar coisas belas, coisas artisticamente bem elaboradas. La definición de arte es abierta, subjetiva y discutible. No existe un concepto unánime entre historiadores, filósofos o artistas, pero un común denominador. Para que exista arte, debe existir intencionalidad. Siendo así, ¿de dónde vinieron las expresiones de arte que podemos apreciar en cada detalle de la naturaleza? Um outro exemplo que podemos adotar, uma pena do pavão. Parece que essa pena foi construída com lápis de cor, né? Então, o criador do universo, o criador da natureza, teve a habilidade, o rigor e a meticulosidade de um artista para construir tamanha complexidade, tamanha beleza. Quem que enxerga bem aquelas cores é o olho humano. Tem animais que não enxergam. A pavoa, por exemplo, não enxerga muito, a gente enxerga melhor do que muitos animais. Então parece que foi um artista que criou uma obra de arte fantástica, maravilhosa, para que nós, humanos, com os nossos olhos, pudéssemos observar. Na natureza existem coisas realmente espantosamente belas. E o ser humano tem um sentido de estética. Isso é algo notável, porque o ser humano poderia ser imune à estética, não aprecia o belo. As coisas são belas ou são feias, tanto faz, poderia ser assim. Mas não, o ser humano aprecia o belo, procura o belo. Não é? Então, é o que nos leva a pensar que alguém maior planejou tudo, que sabe mais do que nós, muito mais, e com sua sabedoria nos deu esse privilégio de ter essas coisas lindas ao nosso redor. Porque a natureza realmente nos impele realmente a refletir quanta coisa simétrica
bonita, sistemas ordenados perfeitamente. Como isso, nós sabemos que as coisas que nós não colocamos nossa inteligência de maneira, eu diria, pensada, refletida e planejada, não acontece bem. Então, quanta coisa perfeita, simétrica, bonita na natureza e funcional. Isso realmente, como isso se originou, como isso continua a existir e nos encantando a todos. Se a química é realmente a disciplina que estuda a matéria e a sua relação com a energia, e essa matéria, por definição, ela deve ser ordenada, também, por definição, alguém ordenou. E se alguém ordenou, nós estamos vendo não só um design inteligente, mas a inteligência do designer, do projetista. Dificilmente essas coisas poderiam ser explicadas no sentido da sua beleza, da sua estética, simplesmente por acaso. Um acaso, probabilisticamente, está impossibilitado de criar coisas belas. Os organismos mais simples, as bactérias mais simples, você pode dizer assim, isso é apenas uma bactéria. Mas quando você vai estudar a estrutura, a bioquímica envolvida, as organelas, você vê um grau de sofisticação que rivaliza com as nossas máquinas mais sofisticadas. Então você não tem como dizer que isso surgiu ao acaso, ao fruto de colisões, ao fruto de reações caóticas. Não, isso é algo que demonstra uma inteligência por trás, mesmo as estruturas mais simples. If I look at nature, the living things or creatures and the non-life part, rocks, physics, chemistry, astronomy, there's one thing that thrills me as often as I look at nature, and that is, first, its beauty, and second, the unexplainable complexity from the smallest things to the greatest galaxies in the sky. For me, personally, the only explanation that I have for this magic is that there is an intelligent designer behind it. First, beauty. Beauty is an element not constitutive for evolution. Evolution does know nothing about beauty. That's a segment of life that is not known to evolution. And the beautiful cannot be, by definition, a part of evolution or of any non-designed process. That's one thing. The other thing is, it is not only the beauty that I see, it is also the wonderful perfection with which nature is designed. I'm fully aware of death, of sickness, of predators, and all the other sides of nature that we do not like so much. Still, even a lion is magically designed, a shark is magically designed, and a spider, although it is a predator, is magically designed. It's God's most highly engineering animal in this nature, and it is there to catch flies and will eat it. So, nevertheless, I see a magic, an unspeakable, wonderful magic, admirable nature. I said admirable nature. That means that I can admire nature, but I must not adore it. And now I come back to the intelligent designer. As a Christian, I do certainly see that there is God, the Creator, behind it. But I would even go so far and say, even if I were not a Christian, I could hardly, should I say, believe, or I could hardly
estimate that there is not a kind of intelligent designer behind the beauty and unspeakable complexity of nature. Em química, as estruturas, quando elas começam a se organizar em estruturas maiores, essas estruturas maiores, em geral, elas são formadas por uma série de subestruturas menores. Se você pegar simplesmente um amontoado de substâncias e jogar num tubo de ensaio, isso não vai revelar nenhuma sofisticação. Mas quando você vê um encadeamento de peptídeos, você vê um encadeamento de ácidos nucleicos, você pode ver às vezes até um polímero um pouco mais complexo, você olha e diz assim, isso é altamente sofisticado. Os plásticos que nós temos hoje em dia não são produtos naturais, são produtos da engenharia química, são produtos de anos de pesquisa, é algo em que nós podemos concatenar as moléculas, organizá-las em estruturas rígidas, estruturas muitas vezes termoplásticas. Isso mostra uma beleza, uma sofisticação que é impressionante, mas não é espontâneo, é algo planejado por nós. E quando nós olhamos para a natureza, para os seus blocos fundamentais da vida, a ideia é a mesma, é algo muito bonito, muito bem arranjado, é um grau de sofisticação que nos leva a uma outra palavra, a intencionalidade. Há uma intenção por trás, há uma vontade por trás, há uma mente por trás que está rearranjando, organizando e gerando isso, de maneira que nós podemos perceber e dizer assim, isso é belo, isso é bonito, isso é sofisticado, isso veio de uma mente que aprecia a beleza. A arte, mais do que um processo de construção de coisas maravilhosas, ou coisas belas, ou coisas harmoniosas, ela deve ser sempre percebida, antes de tudo, como um dispositivo, como um recurso humano para se comunicar com o universo. E esse universo da maneira mais expandida que a gente puder imaginar. Para pensarmos o fenômeno artístico, eu considero importante pensar no artista, né, o sujeito criativo. Agora, quando nos deparamos em um diálogo entre arte e natureza, talvez a gente possa pensar em arte fora do humano. Então, da onde viria tudo isso, né? Será que seria razoável nós, como seres pensantes, racionais, equilibrados, como cientistas, homens de bem, em busca da verdade, doa quem doer, deixando as nossas subjetividades lá em casa, será que seria racional, seria inteligente, prudente, seria alguma coisa academicamente aceitável, como cientistas, a gente dizer que isso aí veio de um processo não guiado, lento, gradual e sucessivo, selecionado por um processo de seleção natural, mas cadê os processos de formar o que selecionar? Ou será que a gente deveria, né, com a maior honestidade do mundo, com serenidade que nós devemos ter, gostando ou não dessa conclusão, concluir que realmente as evidências são muito fortes a favor de um ser inteligente, consciente, consistente, e um ser de altíssima inteligência, mas também de altíssima arte, de uma arte sublime, fantástica, espetacular, um ser exibido, né? Que não quis deixar dúvida alguma nessa exibição de que é só ele que pode, é ele que faz, e é ele que faz bem feito, e ele fez tudo, não deixando mais nada para nada mais fazer. Fui eu e pronto, e acabou, e está aqui as demonstrações da minha capacidade de fazer. Vou exagerar para você não ter dúvida. A arte talvez não só transmita o sentimento de um artista, mas ela tem a potência de revelar esse sujeito, né? É como se na obra de arte algo de mim se desprendesse, né? Como um ato de doação mesmo do artista para a humanidade. En todas las grandes obras artísticas había intencionalidad, una característica que es inconcebible sin un autor. Y la naturaleza podría el azar aleatoriamente configurar secuencias matemáticas perfectas y expresiones artísticas de extrema genialidad. Si la naturaleza es capaz de emocionarnos y transmitir significados que el hombre todavía no consiguió reproducir a la altura
¿De dónde viene tanta maestría? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Quién es el artista por detrás de esta obra maestra? ¿Es posible concebir arte sin un artista?